hoje vamos encontrar um arcano maravilhoso. Tem aqueles, né, que a gente gosta mais, que quando as pessoas tiram, todo mundo gosta, que se chama o Hierofante, arcano 5, o Hierofante ou o Papa. Como é que seria isso na historinha do louco, né? Então o louco, ele inicia a viagem, ele vai encontrando essas figuras. E como é que seria isso na nossa vida? Então a gente encontrou com a imperatriz, que teria aquela representação do maternal. A gente encontrou, depois da imperatriz, o imperador, que vem com um princípio paterno. E em algum momento a gente precisa se descolar desse lugar tão familiar. Então, né, a criança, ela está ali, ela nasce e ela está inserida na família. Em algum momento, cada vez mais jovem hoje em dia, né, ela vai para a escolinha, ela vai para a escola, ou ela participa de alguma instituição religiosa. Então, é um lugar de aprendizado, é um lugar de educação, é um lugar de saber, mas diferenciado daquele lugar de dentro de casa, né? Do pai e da mãe, tá? Em alguns baralhos, como no tarô de Marsella, como no Waite, tem uma figura, um sacerdote muito grande. É interessante a proporção, a desproporção, né? Tem essa figura muito grande e tem duas figurinhas de costas pequenininhas, uma do lado direito, uma do lado esquerdo, que às vezes, né, a gente pega o baralho e nem sabe que são pessoas, a gente não vê aquela imagem, né, passa batido de tanto que o foco ele vem pro sacerdote, como alguma coisa que é endeusada, é maximizada. Então sim, tem uma figura ali que é um representante do saber, que é alguém que vem orientar, além do pai, né? Então as instituições, elas também têm essa função de organizar, de orientar, mas para além daquela casa, né? Então a gente vive em sociedade e existem algumas regras, e aquelas regras elas vêm para orientar a gente. Ou se a gente quer se aprofundar num aspecto espiritual, mesmo que depois a pessoa tome um caminho próprio, o ideal é que ela possa ter um orientador, alguém que foi iniciado, que conhece os mistérios e que possa te iniciar para que depois você siga. E isso para tudo na vida, né? Para qualquer conhecimento que ele precisa ser aprofundado, né? Onde há necessidade dele ser aprofundado, a gente precisa de uma orientação. Então, assim, eu quero estudar música, eu posso ter o maior jeito, eu posso ter um ouvido maravilhoso, mas se eu tiver um bom professor, ele vai me dar umas dicas daquilo que ele já ralou pra caramba para conseguir, né? Então, na aula da introdução do nosso curso, eu comecei falando, nossa, olha, eu tenho contato com tarô, né, há pelo menos 15 anos, e eu quero compartilhar com vocês coisas que a minha prática trouxe para mim. Então tem tudo que eu estudei, tem essa prática do estudo também, mas tem elementos que evidenciaram a partir dessa prática, a partir de histórias de vida do outro, a partir de tiragem para mim e de perceber, putz, nossa, mas eu estou estudando essa carta, eu convivo com essa carta, né, com a energia dessa carta há tanto tempo, e agora, né, 20 anos depois, 25 anos depois, que eu compreendi de fato o que isso quer dizer, através, de repente, de uma vivência, fechou, precisou daquele tempo para maturar. Então, o Hierofante ou o Papa, ele é aquele que sabe, né, e que vai passar aquele conhecimento ali para os pupilos e que, né, ele entende dos mistérios e ele vem para organizar. Qual seria o mal do Hierofante? O mal do Hierofante é quando a pessoa retém aquele saber confere poder
e a pessoa se acha o todo-poderoso, especial, e que aquelas pessoas elas têm que ser, né, tem que seguir aquele sacerdote. E isso é bem perigoso, isso acontece em muitas instituições por aí, que na verdade, olha, eu passo isso e você reproduz, mas você não tem um olhar crítico por aquilo que está sendo falado, você pega uma escritura, um livro sagrado e de repente você não pode ter insight sobre isso é um sacrilégio, ou isso é um mistério que não pode, né, você não pode chegar lá. Alguns mistérios realmente a gente não pode, né, mas outros a gente tem que ir por trás dos véus da sacerdotisa, a gente tem que ir por trás, ler ali as entrelinhas, né, para poder entrar em contato com esse divino mesmo. Então, quando esse ser que é iniciado, que tem saberes espirituais, e nisso a gente está falando de vida, né? Seja um professor de qualquer coisa ali, um guia, né? De um caminho, de alguma coisa, se ele quer que a pessoa que buscou, as pessoas que o buscaram, fiquem dependentes dele eternamente, assim, isso na verdade é um desserviço, né? A carta do Papa, ela está ligada em termos profissionais muito à psicologia, está ligada no tarô mitológico. Surge ali a figura do Quiron, que o Quiron traz o arquétipo do curador ferido. Então, o que seria isso, né? O Quiron, ele é imortal e ele é atingido por um amigo, que é o Hércules, o Heracles, né? Que tinha uma flecha que ele tinha realizado ali o último trabalho, não o último trabalho dos 12, mas o último trabalho até então que ele tinha realizado era o enfrentamento da Hidra de Lerna. E a Hidra de Lerna, ela tinha um sangue venenoso, então quando ele derrota ali, né, uma parte da Hidra, e a gente na Carta do Diabo vai entender um pouco mais desse mito, faz sentido, ele mergulha as flechas no sangue da Hidra, que é um sangue que tem um componente letal. E a maioria dos centauros ali, naquela época, tinha aquele conteúdo mais animal, né? O animal exacerbado. Então, o centauro é aquele homem que é metade homem e depois da cintura para baixo ele é um cavalo. Então, o cavalo ali, ele se pronunciava mais. E o Quiron, ele era um centauro, mas ele foi, assim, polido, né? Ele era educado, ele entendia de filosofia, de música, das artes, entendia do humano. Ele, assim, era um tutor de vários filhos de reis, ele era um educador e ele, né, transformava aquelas pessoas ali em grandes pessoas. Ele ensinava o que era necessário, inclusive a humildade para se tornar um grande rei. Então, né, ele vivia numa caverna e num dado momento ali numa guerra, os centauros eles estão guerreando e vem o Heracles e olha aquilo e quer acabar com aquela palhaçada. Pega, né, e um arco e a flecha e atinge. Nisso, o Quiron estava entrando na frente para assim, não vai atingir, a gente não acaba uma guerra com mais guerra, não acaba com violência, e ele é atingido. E ele entendia de plantas, ele entendia de medicina, era um grande curador, e ele curava todos, mas ele não conseguia curar a própria ferida e ele era imortal. Então, o que a gente pode pensar disso? Então tem o psicólogo, né? Ele vai estudar ali bastante, ele atende, mas tem essa questão do inconsciente. O inconsciente é o inconsciente, então existem os mistérios, né? A gente vê aqui
que o inconsciente ele também é criativo e ele também é destrutivo, e fica ali a gente com o ego tentando equilibrar as coisas e sobreviver e desenvolver um pouco, mas o inconsciente, por mais que tenha alguém que mergulhe nesse lugar um pouco, né, e que conheça algumas coisas desse lugar, e que tenha estudado, e que tenha vivência, que seja orientado, de algum modo, assim, tem algum lugar das feridas, tem um lugar das sombras, que essa pessoa, ela vai continuar tendo, né, isso traz a humanidade também a ela, né. Então, essa questão das instituições, quando elas estão ali no sentido da formação, né? Então, mestre, no sentido de mestre e discípulo. Mas o ideal é que o discípulo, daqui a pouco, ele tenha os recursos necessários e que possa seguir o próprio caminho, né? Quando o mestre ele não quer passar tudo, ele vai, né, esconde algumas coisas ali. Quando, né, ele tem o intuito de que a pessoa fique eternamente ali sobre o domínio, né, dele, isso não é bacana. E isso acontece muito nas instituições, isso acontece né, com pessoas que estão ali e até na própria burocracia. Então, algo que vem para organizar, mas daqui a pouco é tanto número, é tanta coisa, aperta daqui, vai para um site, vai abrir outra janela, vai para outra coisa, e aquilo você fica meio que perdido ali dentro, e é algo que vem para controlar, vem para conter, vem para fazer você não expandir, você não pode crescer, né? Então, assim, o Hierofante, o Papa, ele traz isso, é algo de maravilhoso, né? É o professor, é o terapeuta, é o orientador, é um sacerdote, mas todas essas pessoas, elas têm que saber que elas são pessoas, e ela tem que olhar para o outro como uma pessoa tão capaz ou mais capaz do que ela, né? Com a singularidade daquela pessoa e com caminhos que serão traçados ali posteriormente a partir daquele saber. Então a pessoa ela é apenas um veículo, né? Dos veículos que a pessoa tem que acessar ao longo da própria jornada. Então vamos entrar em contato com o Hierofante na mandala. Então, o Hierofante no centro da mandala, 13ª posição, traz o quê? Traz uma sensibilidade, traz um dom para a filosofia, traz um desejo de conhecer o humano, traz questões existenciais. No tarô mitológico, aqui está representado o Quiron, né, dentro da gruta, e ele está com um pergaminho. Esse pergaminho, ele vem selar ali a questão do compromisso. Então, como eu falei da burocracia, né? Mas de questões importantes para a gente interagir em sociedade. Então, você nasce, tem uma certidão de nascimento. Quando você casa, tem uma certidão de casamento. Existem os papéis. Quando a gente compra o imóvel, aluga, existe um contrato. Existe um contrato de trabalho. Então, o Hierofante ele vai trazer também essa questão do papel, né? Do existir e de ser selado, sacramentado através também do papel, tá? É uma carta que, se ela fosse falar, uma pessoa hierofante, como é, né? Isso a gente vai ver na posição 1. Vamos lá. É uma pessoa que é uma delícia de conviver, é uma pessoa que parece que, né, através da sensibilidade, do olhar da vida, do espírito de busca ali, do entendimento das coisas, é uma pessoa que julga pouco, ela mais quer entender o funcionamento, quer sentir do que julgar alguém, né? Que acolhe as pessoas, que tem empatia, uma pessoa bacana, uma boa pessoa, uma pessoa comprometida, que tem palavra. Então, né? Marquei alguma coisa ali com alguém que está representado pela carta do Papa,
pode crer, né? A pessoa vai se desdobrar, mas ela tá firme ali, princípio, meio, fim, vambora, tá? O Hierofante na casa 2. O Hierofante na casa 2, ele falaria de um contrato. Provavelmente a pessoa vai ter um contrato de trabalho, mesmo que seja um trabalho temporário, provavelmente não será. Mas se for um trabalho temporário, é um trabalho temporário com um contrato. É alguma coisa que está ali, que tem algum respaldo, né? Do contratante, o contratado de um para o outro, existe ali algo apalavrado, mas assinado entre as duas pessoas. O Hierofante em relação a dinheiro não é um gastador, tá? Também não é alguém que retenha, é alguém que flui, que sabe lidar bem com o dinheiro. A gente vai ver na casa 3, a representação seria do signo de Touro ou de Sagitário. Sagitário tá aparecendo pra caramba, né? Ele passou assim, deu um tchauzinho na carta do Imperador, tá? Mas o foco mesmo no Imperador é a carta do signo de Áries, e aqui não, são os 2 signos mesmo que a gente vai perguntar. Seria o signo de Sagitário, se tem alguém na família do signo de Sagitário ou se tem alguém do signo de Touro, tá? Então, depois na sequência, a gente vai ver que a partir do Imperador, então vem signo de Áries, Hierofante, signo de Touro, nos enamorados Gêmeos, no carro Câncer, tá? E por aí vai, né? Com alguns buracos, tá? Depois do carro, aí vem Virgem ou Libra na justiça, não vem ainda Leão, mas então existem algumas sequências que isso, na hora da gente estudar, de associar os signos com as cartas, isso ajuda um pouco. Então, assim, o Hierofante, ele traz essa característica, né, muito do taurino, do elemento terra, do compromisso, da palavra, de, né, chegar e se demorar, de ficar, de estar comprometido ali mesmo, tá? Teria isso. Em casa, pode ser um elemento na família, morando com a família ou não, que é aquele elemento onde as pessoas vão buscar orientação. Mas me dá uma opinião, eu gosto tanto de conversar com você, você me acalma tanto, né? Você tem sempre tanto bom senso, você fala com o coração. Então é aquela pessoa no âmbito familiar que vai ser buscado para isso, e até pelos amigos também. Em termos de casa, ela pode estar falando, em termos de uma previsão de adquirir uma casa ou de um contrato, seja de compra ou de aluguel. Ali um contrato, sempre que ela sai, existe um contrato. Então, no trabalho ela saiu, tem um contrato de trabalho. Em casa tem um contrato de compra, venda, de aluguel ou de rescisão de contrato, também pode ser. Mas, né, a pessoa vai para um lugar onde ela quer se estabelecer, ela quer ficar, e a casa, nessa carta do Hierofante, é algo bem interessante, que é um lugar onde a pessoa tende a querer se reconectar, né? Ela tende essa ida para a gruta é algum lugar também onde ela vai fazer as leituras, onde ela pode ser que alguém trabalhe também com tarô, com algum objeto de autoconhecimento. Pode ser que a pessoa dê aulas em casa, tem aquele cantinho que é aquele cantinho sagrado, que é interessante, de reconexão da pessoa ou até de outras pessoas, tá? Então um lugar interessante, onde a pessoa não tende a dar muita festa, pode ser até pequenas reuniões, pode ser até uma reunião regada a vinho, cerveja ou alguma coisa, mas para falar de assuntos profundos. Então são papos cabeça ou alguma coisa, pode ser até para assistir um filme, daqui a pouco quando você vê, você está em altos papos cabeça com a outra pessoa. Ou você, se você está sozinho, você está em altos papos cabeça com você próprio, tá? Mas sem pirar, né? O Hierofante, ele traz essa leveza, é interessante.
No relacionamento, então ele é comprometido com tudo, ele é comprometido com o trabalho, ele é comprometido na casa dele, é uma organização, mas dentro do possível também, ele não é ali, né, obsessivo, tá? E no relacionamento, né, fala de alguém que está ali comprometido. Então a gente precisa olhar, casa 5, sai a pessoa, hierofante, fala que ela está comprometida, né? Então está comprometida, de repente, por um acaso, aqui no jogo sai a carta do julgamento ali. O julgamento, se tiver alguém no momento, vai estar falando de o encontro kármico, de alguma coisa que tem que ser vivida. Se é um jogo para frente, pode ser que surja, né, tenha um reencontro com alguém ou que tenha esse encontro kármico para frente. Mas às vezes o julgamento aqui é alguém que a pessoa se relacionou, que foi muito impactante para ela, que aquilo já 20 anos se passaram e que era o amor da minha vida, é aquela ideia. Ou às vezes a pessoa foi jogar um tarô com alguém e alguém falou, mas em outras vidas, olha, você teve um grande amor e esse grande amor, o espírito te persegue até hoje. E você compra aquela ideia e você se relaciona, você sonha, você está comprometida com aquele amor das vidas passadas nessa vida, que a gente não sabe, né? Provavelmente, se isso é real ou não, a gente está nessa vida, a gente tem que lidar com essa questão daqui. Então, às vezes, tem uma questão ilusória, mas onde há um compromisso daquela pessoa com algo que não existe. E aí ela tem que, né, sair daquele lugar, sair desse lugar kármico, desse amor aí de outras vidas, para encontrar uma possibilidade amorosa nessa vida, no concreto, né, onde ela possa amar e ser amada, sair daquela visão abstrata e para uma visão né, de existência, de vivência desse sagrado, um amor para valer, né, que vai por trás das paixões, um amor mesmo, ele precisa de uma devoção que é uma devoção divina. Então esse contato com o amor mesmo, viver uma história amorosa, é como se fosse, como se a pessoa tivesse uma oportunidade de um encontro com Deus ou com os deuses, né? Tá? Então o hierofante, ele vem falar disso, desse compromisso. Tem que ver compromisso com o quê? Com alguma coisa da ordem da neurose ou com algo real. Tem que ver nas outras cartas se tem cartas que tem um compromisso também interessante ali, né? Se tem alguma coisa que dá para ter uma troca rica ou se a pessoa vai ficar ali, eu tô namorando, só que o outro não sabe que eu tô namorando, mas eu tô, né? E o outro tá lá também. Isso, será que é isso que a pessoa quer, né? Será que... Então, o tarô, ele dá essa possibilidade de trazer a pessoa para a realidade para ver. Agora, sim, vamos botar o jogo que tá aqui. O carro na posição 8, que é do relacionamento, o julgamento na 7 e o hierofante. Então pode ser que tenha ali, né, um relacionamento, pode ser uma pessoa numa cidade, outra em outra, que tenha muita viagem, ou pode ser que esteja chegando, né, alguém que desperte a paixão e que seja um encontro muito rico. E na posição 7 alguém olha para o centro, por um acaso está aqui o imperador. Então seria um jogo positivo, tá? Um jogo que provavelmente a pessoa não está viajando, não. Tem um embasamento de uma história bonita que pode crescer e ter estacas bem firmadas ali. Na posição 7, você tira um pretendente ali, né? Como hierofante, cai dentro, tá? Então, alguém que tem boas intenções, né? Eu não sei o que é, mas tem a intenção de continuar com você. Tem a melhor das intenções ali de seguir num compromisso, de uma parceria, de algo interessante. Se você já tem, mas eu sou casada, né? Então eu moro com o meu companheiro, com a minha companheira há 7 anos. Provavelmente aquele companheiro, aquela companheira tá querendo algo, uma união estável, tá querendo se casar. Tem essa questão do papel. O papel, ele vai aparecer, tá? Talvez tenha uma demanda do outro por isso, e isso pode ser interessante também, tá? E na posição 8,
fala dessa questão toda, do compromisso, do casamento. Aí de repente ambos já estão juntos há um bom tempo, vamos morar junto, né? Vamos casar, ou né, já somos casados aqui, mas vamos assinar um papel. Tem alguma coisa desse contrato, de ficar mais firme, mais sólido. Na posição 6, que são, né, fala de saúde e estudos, então é uma carta que é muito boa para as duas coisas. Em termos de saúde, se você vai procurar um médico, você está com alguma questão de saúde, você vai procurar um médico, o Hierofante ele fala de um bom médico, daquele médico que ele vai além do que ele precisa estudar, daquele médico que ele é um papa no assunto, né? Então a carta do Hierofante é a carta do papa. Então aquela pessoa que sabe bastante, às vezes mesmo sendo jovem, mas é alguém que é muito empenhado, que é muito comprometido ali com a sua profissão. Então provavelmente você estará em boas mãos. O Hierofante também fala, né, como fala do curador ferido e do arquétipo do xamã. Então o xamã na tribo é aquele líder espiritual. As pessoas sonham, vão até ele para contar o sonho e tal, e para tentar, né, achar um significado. E isso no consultório também acontece. Então o que a gente vê? Por um acaso aqui na nossa mandala, na posição 9, que é da espiritualidade, está a carta da lua, tá? Que a lua ela tem a ver com sensibilidade, mas ela tem a ver com questões psíquicas, às vezes com uma confusão mental, confusão de sentimentos, às vezes com insight, com algo que está em gestação, mas com algo que emerge ali de uma forma abstrata, né? Com o Hierofante na posição 6, que é a da saúde, aqui indicação certa de um trabalho de autoconhecimento, provavelmente de um trabalho assim terapêutico, tá? O ideal é que a pessoa busque um psicólogo mesmo. Aquilo, se ela tá mal, então assim, é por aí que vai ser a saída, né? O caminho de melhora dela. E se ela tá bem, ela ficará ainda melhor, ela vai ter mais clareza das coisas dela, do momento dela, se ela tiver esse encontro, se ela puder fazer esse trabalho, né, terapêutico. O Hierofante nos estudos, ele fala desse compromisso, pode ser o início, né, de um curso, mas esse curso, ele, né, a pessoa ali com essa energia do Hierofante, ela vai ter princípio, meio e fim. Então pode ser ela querendo fazer um mestrado, um doutorado, ela quer ser um grande conhecedor, novamente usando a expressão, um papa naquele assunto, tá? Não para ter status, no sentido negativo, teria aquilo, né? Eu quero ser reconhecido, eu quero as pessoas se rendendo a mim pelo meu conhecimento. Mas normalmente não vai ser isso, um anseio interno da alma, né, dessa figura do Hierofante, de conhecer profundamente e de poder compartilhar, de trazer isso para as outras pessoas. Aqui, na posição da espiritualidade, posição 9, posição da espiritualidade e do psiquismo, é um momento de bom, né, para filosofar, bom para pensar a existência, bom para se comprometer com as coisas, bom para buscar um orientador. Então, encontros com bons orientadores, pessoas que sabem mais do que você e que podem te dar algumas dicas para que você possa trilhar depois o seu próprio caminho, né? Então, alguém que é um grande conhecedor e que, né, vai poder te inserir ali, fazer a sua iniciação também, tá? Isso, compromisso com as coisas da vida, compromisso com você, compromisso com a família. Daqui a pouco, né, daqui a 2 casas, a gente vai ver um aspecto negativo do Hierofante, além desse lugar de manutenção do poder próprio, né, e de usar isso para manipular as pessoas, tá? A gente vai ver uma outra coisa aqui. Quando eu falei da família, né, me lembrei desse aspecto. Em termos de trabalho, uma carta excelente, é uma carta boa, né? Como eu falei ali, vira e mexe, tem umas cartas
para a nossa natureza, para a alma, não tem bom ou ruim, né? Isso não é indissociado. Mas ali para o ego, para a nossa razão, tem as cartas boas, né? Que assim, meu Deus, tem isso, mas com menos sofrimento. É bom, não é bom pra caramba? É uma delícia. Então o Hierofante, imperatriz, imperador, Hierofante, vão aproveitando, que daqui a pouco vai apertar, tá? Então o Hierofante no trabalho, ele fala de um grande companheiro de trabalho, ou alguém na empresa que as pessoas querem, ou um profissional que as pessoas querem, ou um grande professor, aquele professor que ele não só chega e ensina a matéria, mas que ele vai além disso. Às vezes aquele professor que você quer ficar amigo, você quer levar pelo resto da sua vida, né? Vira e mexe ali, passa um tempo, você tem uma dúvida sobre alguma coisa da vida, você vai lá no Messenger do professor, né? Ou manda um WhatsApp. Então é interessante, tá? A pessoa é vista como alguém que ajuda a orientar. No negativo do Hierofante, além dessa questão da dominância de poder pelo conhecimento, existe o compromisso com os outros. Já que eu tenho essa palavra, então eu tenho que manter a minha palavra. E quando esse compromisso com o outro, ele é mais importante do que o compromisso comigo mesmo, isso é complicado, né? Então esse Papa, esse guia espiritual, esse Hierofante, qual é a função dele, né? Sair dos pais, ou seja, simbolicamente, daquilo que é familiar, para alguma coisa, né, no mundo que tenha um caminho próprio, que eu preciso de alguém que saiba bem de alguns assuntos para me iniciar mesmo, com aprofundamento, mas que daqui a pouco eu siga meu caminho solo. Através daquelas descobertas, eu vou seguir, né, com os meus insights, posso às vezes voltar a beber dessa fonte, mas que eu possa seguir. E às vezes, quando eu estou muito comprometida, completamente, né, tem a gratidão, que é um sentimento maravilhoso, mas tem aquela gratidão que me impõe dívida com uma instituição, ou com a família também é instituição, ou com o trabalho. Então, peraí, vamos pensar em tudo como uma troca. E aquele sacerdote externo, eu preciso daqui a pouco, que eu precisei, né, durante tanto tempo para entender o que era, eu preciso daqui a pouco estar conectando dentro de mim. Aquele sacerdote, um guia dentro de mim, né, que esses insights possam vir de mim. Então eu encontrei com o princípio materno, que a gente precisa da maternagem fora, né, de uma mãe ou de um cuidador, uma cuidadora, para que eu possa fazer essa maternagem. E depois, vira e mexe, a gente vai revisitar a infância, revisitar alguma passagem da nossa história, ou no momento de perda, de desamparo, a gente precisa se maternar, e o ideal é que a gente já saiba fazer isso. No princípio paterno também, né? Do avançar, ou do dar limite, do expandir, de poder empreender, né? Tudo isso é o princípio paterno. O ideal é que alguém me ensine a fazer isso e depois que eu possa fazer isso por mim mesmo. E o Hierofante fala da mesma questão, desse guia da alma, de alguma coisa que eu possa acessar. Então, num processo, quem está num processo de análise mais longo e tal, você começa, tem o seu terapeuta, tem os pontos cegos, ele vai, né, captar algumas coisas, geralmente vai devolver perguntas para você elaborar, mas quando você vai trabalhando com sonhos, você tem um caderninho de sonho que você começa a anotar, e primeiro você não entende nada, tudo é muito louco, é besteira, né? Depois você começa, quando você vai anotar o seu sonho no seu caderno, você já vai naturalmente matando a charada, tá? E isso você não tem que ter feito uma faculdade de psicologia, isso é para qualquer pessoa que se debruce ali num trabalho interno e externo, né? Num trabalho como um todo, e na vida, na sociedade também. Então, se a pessoa está muito devotada ali ao outro, se a minha palavra é uma palavra que eu dei, então eu não posso negociar
negociar, eu não posso fazer, né? Aí a gente tem que convocar ali o mago, a gente tem que convocar aquela energia, né? Ou a energia do louco, que é uma energia mais jovial, mais juvenil, para dar um jogo de cintura aí, porque se você se conectar com o seu mestre interno, duvido que você não vá negociar de você para fora, tá? Assim, de você com as pessoas, além desse compromisso tão rígido que você não pode e que, né, você não pode desconfiar, que tudo é feio, não, você precisa negociar e ver o que faz sentido ou não para você. E o Hierofante, no sentido do presente que o universo te dá na 12ª posição, fala dessa... É tão bom, né, quando a gente deu ali a palavra pra gente e a gente consegue cumprir aquele projeto, ele foi acabado, ou a gente está numa relação de estabilidade ali com o companheiro, no trabalho, quando a vida está seguindo e quando de repente na hora que a gente dá uma titubeada, a gente consegue ir lá dentro e consegue alcançar alguma resposta e vai indo. Isso é maravilhoso, né? Isso é algo bem interessante, sempre sabendo da nossa humanidade, lembrando do Quiron ali, do curador ferido. Então lembrando que existem as nossas feridas, lembrando que tudo é um processo, a vida é um processo que ele é inacabado. Por mais que eu saiba, eu tenho sempre que lembrar que eu não sei tudo e que a vida vai mudando e que o que eu sabia foi por terra e agora eu preciso renovar o meu conhecimento. E se eu puder estar sempre aliado a esse guia interno, renovando a minha fé, com certeza o meu caminho ele vai ser um caminho com maior sentido, né? E o caminho do sentido é o caminho do sagrado. Ok? Muito obrigada pelo nosso encontro. A gente se vê na próxima aula.